Então, já vamos começar com as definições, né? O que é aposentadoria independente? Aposentadoria independente é quando a gente cria um patrimônio e esse patrimônio gera mensalmente uma renda e essa renda é o suficiente para pagar as nossas despesas, nosso estilo de vida. Então, vamos supor que seu estilo de vida seja aí 6, 5 mil reais, então você vai ter um patrimônio que todo mês a renda dele vai te gerar esse valor para você poder pagar aí a sua vida. Quando você atinge esse estágio, a gente fala que você chegou na aposentadoria independente, você não precisa mais trabalhar para fazer esse dinheiro. Esse dinheiro, quem faz para você é o seu dinheiro, porque você aprendeu a colocar ele para trabalhar para você. Então, é isso que eu quero ensinar para vocês a partir de hoje, tá? Bom, quais são os problemas, né, que eu vejo aqui na mentoria, que eu já trabalho com mentoria há bastante tempo, e eu vejo que muitas vezes as pessoas já têm alguns investimentos, porém esses investimentos não estão ajudando essas pessoas a chegar nessa aposentadoria independente. Então, de tanto atender aqui várias mulheres, meu trabalho não é exclusivamente para mulheres, mas a maioria das pessoas que eu atendo são mulheres, eu fui mapeando isso e fui percebendo que tem duas questões básicas aí na carteira de quase todo mundo. Primeiro, as pessoas colocam os produtos, o seu dinheiro em produtos que estão perdendo para a inflação. Aqui mesmo no grupo, eu imagino que vocês tenham dinheiro colocado na poupança, e dinheiro que está na poupança está perdendo para a inflação, assim, de goleada, né? Tá levando um baile aí. E a outra questão é que quando você coloca num produto um pouco melhor, que ganha ali da inflação, a rentabilidade real que fica ali para você, ela não é suficiente para fazer com que o seu plano, o seu montante, o seu patrimônio, cresça no ritmo que você precisa. Às vezes vai demorar 24 anos, 30 anos para ele crescer. E tem estratégias que a gente pode adotar, estratégias até bem simples, que você não precisa ter, né, ficar o tempo inteiro conectado com a sua carteira, não tem que ficar acompanhando sobe e desce de bolsa, nada disso. Coisa simples, suave, né? Eu gosto de trabalhar sempre com o que eu chamo de zona de eficiência, que é coisas que aliam segurança com eficiência. Então, a gente tem estratégias ali que podem ajudar você a ter uma aposentadoria bem bacana, cuidando desse plano uma única vez por mês, tá? Que é o que eu faço hoje, né? Hoje todo mês, no dia 20, estou com o alarme ali no meu celular, que é o quê? Que é para eu olhar para os meus investimentos e aí, em meia hora, no máximo, eu faço ali o ajuste da minha carteira e aí sigo para o próximo mês e não preciso mais me preocupar com isso, tá? Bom, você deve estar falando, para você é fácil, você já trabalha com isso e tal. Eu queria contar para vocês que essa vida, né, de mentora financeira é uma novidade na minha vida. Eu sou bióloga de formação e há 10 anos atrás eu não ia nem ao banco. Eu era casada, meu marido, ele que ia no banco, ele que tomava as decisões. E aí eu comecei a cuidar um pouco mais dessa coisa, porque eu comecei a ficar preocupada com a aposentadoria. Acho que quando chega a 40 anos, cai uma ficha para a gente, né? A gente olha para trás e fala, bom, daqui até agora eu fiz, né? Daqui para trás eu fiz a vida, e o que eu tenho daqui para frente? Então, eu senti muito forte esse chamado de olhar para frente, e quando eu comecei a olhar, eu comecei a ficar realmente preocupada. Cheguei até em alguns momentos a ficar um pouco angustiada, porque o que acontecia? Eu seguia as recomendações da minha gerente de banco e eu só me ferrava, né? Vou falar bem claramente aqui com vocês. Eu cheguei até a perder dinheiro, né? Ela, na época, estava muito na moda o Tesouro Direto, quando estava lançando o Tesouro Direto, eu via todo dia na hora que eu almoçava, tinha uma televisão no lugar que passava lá a rentabilidade do Tesouro Direto, só subindo, e eu tinha comprado um fundo atrelado ao Tesouro Direto que só perdia. Cada vez que eu olhava lá no fundo, todo mês, tinha menos dinheiro do que o mês anterior. Então, eu passei por essa questão e comecei a discutir no banco. Os produtos que vocês estão me oferecendo não estão me ajudando. Então, meu patrimônio está diminuindo em vez de estar crescendo. E aí eu ouvi uma frase de uma das pessoas que estavam numa reunião minha, né, um dos funcionários do banco, ele falou assim para mim, mas a cliente também tem que fazer o dever de casa dela. Aí eu, nessa hora, foi a hora que virou a chave, foi a hora que eu fiquei com muita raiva dele, do banco, e eu comecei, então eu saí de lá, assim, determinada a estudar e escolher meus investimentos, porque eu sabia que aquilo ali podia ser melhor do que estava sendo oferecido para mim.
Então, foi isso que eu comecei a fazer. Comecei a estudar bastante. Quanto mais eu estudava, mais eu via a diferença entre o que era o certo a fazer e o que eles me mandavam. Até que chegou um dia que eu fui lá no banco, tirei todo o meu dinheiro do banco, passei para uma corretora e comecei a eu mesma gerir a minha carteira e comecei a ver rapidamente uma melhoria, uma recuperação daquele dinheiro, entre aspas, perdido, enquanto estava lá no banco. Então, de lá para cá, eu vim me apaixonando pelo assunto, fui né, gostando tanto e vendo os resultados da minha dedicação, da minha aplicação, e aquilo foi aumentando de tamanho na minha vida, e eu, como boa professora, né, eu venho de uma família de professores, eu resolvi compartilhar com as pessoas. E começou, então, a desenvolvimento, e acabei me transformando aí hoje numa mentora financeira, já fiz curso pela GV, sou credenciada pelo método do Eduardo Moreira, inclusive dou aula no curso dele para mentores financeiros, então é uma honra participar ali e estar contribuindo para a formação aí dessas pessoas. Então, dentro dessa história toda, eu falei assim, gente, a gente precisa olhar para isso e divulgar isso mais vezes. A maioria das pessoas que chegam para mim, na hora que eu falo assim, quais são os seus objetivos de vida? Elas não pensam na aposentadoria. E quanto antes a gente começa a contribuir para esse plano de aposentadoria, menos dinheiro a gente tem que colocar, os aportes são menores. E essa aposentadoria independente, para as mulheres, ela está atrelada ali, ela vem com muita autonomia de vida. Então, é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje, como vocês podem fazer, tá? Bom, a primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês é o que vocês não podem fazer numa carteira. E isso assim, de todo mundo que vem para mim, 95% das pessoas têm esses erros na carteira. Então, eu vou falar para vocês quais são os erros que vocês não devem ter. A primeira coisa é o quê? Vocês não saberem exatamente qual é a meta de rentabilidade que vocês têm que ter mensal. Qual é o valor que vocês têm que ter? Então, por exemplo, se hoje eu tenho um custo de vida, vamos trabalhar aí com 6 mil reais. Se a sua vida custa 6 mil reais, quanto ela vai custar lá na frente, daqui a 10, 15 anos? Então, a gente faz uma projeção, e aquela projeção vira a sua meta. Então, vamos supor que você fez uma análise aí e chegou à conclusão que sua vida vai custar 7 mil ou vai conseguir manter os mesmos 6 mil. 6 mil. Então, o que acontece? Esse valor dos 6 mil é que é importante. Por quê? Porque o valor final do patrimônio, ele vai oscilar para cima e para baixo. O que não pode oscilar é a renda que ele gera. Então, a gente tem que buscar o quê? Uma zona ali de compreensão onde a gente consiga gerar essa renda de 6 mil, pelo menos, dali para cima, nunca dali para baixo. Então, ter bem claro quanto que você precisa por mês de aposentadoria, qual vai ser a renda que você precisa gerar todos os meses, é fundamental, porque daí bota foco na atuação, tá? A carteira, em geral, das pessoas é muito aberta, tem produtos ali variados, tem produtos, por exemplo, às vezes dentro da carteira previdenciária tem produtos que é a estratégia de curto prazo, então a gente tem que direcionar essa carteira para uma estratégia de longo prazo. Então, aí entra o segundo erro, as pessoas não sabem escolher os produtos, a gente não consegue diferenciar os produtos. Por quê? Porque tem muitos produtos, porque as informações são muito diluídas, nem sempre chega para a gente de forma fácil, e porque a gente não teve educação financeira. Então, a gente não tem culpa da gente não saber. O que a gente tem que fazer daqui para frente é se apropriar desse conhecimento e usar ele a nosso favor. Então, é fundamental escolher produtos. Eu já vi gente chegando para mim falando assim, não, minha carteira é bem diversificada. E aí, a hora que eu ia olhar a carteira da pessoa, a pessoa tinha ali, por exemplo, 5 produtos, mas os 5 eram da mesma categoria. Então, não tinha diversificação nenhuma. Então, a gente tem uma ilusão errada, às vezes, de que a gente tem uma carteira bem montada e bem diversificada, e não é o caso, tá? Então, precisa aprender a escolher, precisa também aprender a posicionar os ativos na sua carteira de forma estratégica. Então, o que eu defendo aqui, a partir de agora, é que você tenha uma carteira dedicada à sua aposentadoria, onde você vai colocar ali um foco, uma atenção exclusiva para a aposentadoria. Foi isso que eu fiz durante esses 10 anos. Eu tinha minha carteira exclusiva para aposentadoria e todo mês eu estava ali mexendo com ela, estava fazendo meus aportes, estava cuidando dela e estou colhendo esse benefício agora, antes até do que imaginava. Quando eu fiz o meu plano era de 15 anos. Só que aí a sorte me ajudou e eu consegui antecipar alguns anos aqui,
o meu retorno, tá? Então, eu falo aqui, né, que a gente vai fazer um plano de longo prazo, que é de 10 até a 15 anos, às vezes pode ser mais, às vezes pode ser menos, mas isso vai depender do quê? Da sua dedicação. Quanto mais você se dedicar, quanto mais você conseguir cuidar dessa carteira, mais retorno você vai ter, tá? Bom, o terceiro erro, qual que é? É justamente delegar a gestão dessa carteira para outras pessoas. É seguir o conselho do gerente, é seguir o conselho do assessor de investimentos. Eu tenho um grupo aqui na Desenvolvimentos que é o seguinte: todas as pessoas que já fizeram a mentoria, a gente tem um grupo de acompanhamento. Então, uma vez por mês, a gente se reúne e a gente fala sobre o cenário que está naquele mês, né, o que está aparecendo para aquele mês de cenário, quais são as posições de defesa, quais são os melhores produtos, e a gente discute produtos que são oferecidos aí para os nossos clientes todos os meses. E todo mês a gente vê o que? A mesma história, os assessores mandando para esses clientes produtos que não fazem o menor sentido para a carteira dela. Teve uma pessoa que falou assim claramente para o assessor: olha, eu não quero previdência privada, eu já tenho uma. O cara mandou para ela, na hora que ele montou a carteira, mandou para ela 3 produtos de previdência. 3. Né? Então, a gente precisa saber o que a gente quer e a gente precisa puxar para a gente essa responsabilidade. O meu corretor, hoje em dia, a gente já está há algum tempo trabalhando junto, então o que acontece? Ele já sabe que não adianta me mandar determinados tipos de produto. Né? Por exemplo, COI, se alguém oferecer COI para vocês, pode cair fora, né? É um produto que não é legal. Então, mas os outros corretores sempre me mandavam, né? Todo mês mandava lá uma mensagem de: olha, tem um produto bacana aqui, acho que parece com você, tem a sua cara. Eu olhar, não pode, não tinha nada a ver comigo. Tinha nada a ver com a estratégia que eu estava desenvolvendo e, principalmente, tinha nada a ver com o meu perfil de investidora. Então, é fundamental a gente ter essa autogestão. E essa autogestão é aquilo que eu falei. É todo mês, uma única vez no mês, meia horinha, você vai olhar ali, vai atualizar o seu saldo e vai ver aonde você vai fazer o seu aporte. Então, tem maneiras muito simples de você saber, né, independente de qualquer cenário político, econômico, você consegue saber exatamente aonde você precisa colocar o seu dinheiro. Não é, gente, nada muito, sabe assim, ai, nossa, eu vou ter que estudar um monte de coisa. Não, é muito mais simples. O que acontece? Esse mercado financeiro, ele foi revestido por palavras difíceis, ele foi revestido por um ar de sofisticação. Para quê? Para que afaste a gente desse mundo. Então, é proposital essa linguagem que é feita. Para quê? Para que as pessoas que têm mais dinheiro consigam fazer ali mais dinheiro para elas. O que a gente precisa saber é o quê? É aprender como é que funciona a regra do jogo. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Existe uma regra específica para aposentadoria, e se a gente organizar a carteira de vocês com essas regras específicas, vocês vão conseguir aumentar muito a rentabilidade de vocês, acima da inflação, e aí vocês vão conseguir atingir essa aposentadoria de vocês. Eu não sei a idade básica, a média da idade de vocês, mas eu acredito que aqui a gente tenha pessoas de 30 anos para cima. Né? Então, se vocês começarem agora a trabalhar, a gente consegue aposentar mais cedo ainda. Tá? Para quem tem, por exemplo, 50 anos de idade e começar agora, o que vai acontecer? A Cláudia, eu vi que ela botou aqui no chat, é atrasada, né? Nunca é tarde. O que acontece? Você, Cláudio, você já está no mercado de trabalho, você já contribui para o INSS, você pode fazer o quê? Uma complementação. Então, para a complementação, não está atrasada. Toda hora é hora. Agora, para quem vai começar do zero, o que acontece? Se você tem 50 anos e está começando agora, em 12 anos, que é o prazo que o INSS dá para a gente, né? Porque agora, pela nova regra, a gente só pode se aposentar aos 62 anos, nós mulheres, que já estávamos dentro do sistema do INSS quando houve a mudança de regra lá em 2019. Então, você tem 12 anos para montar uma carteira. E aí, quando chegar lá na hora que o INSS for te pagar, você vai ter aquele valor que o INSS está te pagando e mais um valor que você criou à parte, que com certeza vai ser bem maior do que o valor que o INSS vai te pagar. Esses dias eu divulguei, a gente está fazendo lá uma série de perguntas e respostas, né, dentro do Instagram. Vários de vocês mandaram perguntas durante a semana e eu fui respondendo ali. E eu divulguei uma informação, um estudo que foi feito esse ano, que esse ano teve uma atualização do valor do teto do INSS, foi para 7.087, e eu falei ali de um estudo que mostrava que apenas 774 pessoas, de 30 milhões de pessoas que recebem benefício, apenas 774 pessoas recebem o teto.
A grande maioria, 60%, né, ali das pessoas recebem em torno de R$ 1.500 por mês. Por quê? Porque a regra mudou. Então, agora a gente recebe 60% de uma média. Então, fez com que abaixasse aí o valor. Então, se a gente não tomar uma providência agora para construir ou a aposentadoria do zero, ou então a complementação dessa aposentadoria, lá na frente o INSS não vai ser suficiente. Também eu comentei aqui no Instagram, contei a história da minha mãe. Minha mãe se aposentou recebendo 7 salários mínimos. E aí, o que aconteceu? Com o passar do tempo, as várias trocas de governo, as mudanças nas regras da aposentadoria, o valor, a desvinculação, né, da aposentadoria com o salário mínimo, houve uma perda, e agora o que ela recebe é equivalente a menos de 3 salários. Então, se não fosse um aluguel que ela tem e a minha ajuda, ela não teria o mesmo padrão de vida que ela tem hoje. E eu já estou prevendo o seguinte, minha mãe está super bem, ela vai fazer 80 anos agora esse ano, está vendendo saúde. Então, daqui a 10 anos, como é que vai estar isso? Então, eu vou ter que aumentar o tanto de dinheiro que eu estou contribuindo para ela, porque senão ela não vai conseguir manter o estilo de vida dela. Então, é preocupante esse estado de como é a nossa... Como é que fala? A nossa aposentadoria do INSS. Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa de um plano que não é nem mais alternativo, né? É um plano que a gente fala, é o plano B. Não é o plano B, mas não, é o plano A. O plano B é o INSS. Aí, o que a gente tem de opção, né? A gente tem opção a previdência privada. Só que a previdência privada, o que acontece? Ela é cara, os aportes são caros. Se você começar hoje uma previdência privada, para você receber um salário mais ou menos ok, e nesse tempo de contribuição aí de 10 a 15 anos, você vai ter que contribuir com 2,5 pau, com R$ 3.000 por mês. Então, é um aporte que é muito alto, que para a maioria das pessoas fica inviável. Então, o que a gente tem? Fora o INSS e fora a previdência privada, a gente tem um outro caminho, que é esse da aposentadoria independente, onde você mesma cria a sua carteira, você acompanha essa carteira e você vai cuidando dessa carteira durante 10 anos. E você vai aprender a escolher os produtos corretos para você criar essa estratégia, enquadrar a sua carteira dentro de uma estratégia previdenciária, e com isso você consegue fazer o seu plano principal de aposentadoria, sendo a carteira de aposentadoria independente. Tá? Bom, quais são os benefícios dessa carteira, né? A primeira coisa é a tranquilidade financeira, né? Coisa de você já saber que você tem um plano, que quando o dinheiro aparecer para você, você sabe exatamente aonde você vai colocar. É assim, não sei se vocês já passaram por isso, mas é uma sensação muito gostosa. Quando eu fiquei alguns meses, sabe, bem angustiada mesmo, bem preocupada com a minha aposentadoria, me senti até no começo um pouco assim paralisada, não sei se vocês já sentiram isso, porque quando a gente começa a ler, eu lembro o primeiro livro que eu peguei de finanças para ler, gente, parecia grego. Eu olhava aqui e falei, gente, quando eu vou entender isso daqui? Mas aí eu fui insistindo, e aí eu fui pegando, lendo outras coisas, tal, o negócio foi clareando para mim. Mas no começo dá essa sensação de paralisia, eu costumo chamar isso até de zona de espuma, né? Sabe quando a gente vai entrar no mar, tem aquela hora que a onda quebra na areia e forma aquela espuma. Aquela hora ali, a hora que a gente resolveu entrar no mar, a gente só está pegando a parte dura, né? O impacto da onda. Mas se a gente continuar andando, se a gente continuar insistindo, a gente sai daquela zona de quebração ali e a gente entra na parte do mar tranquilo. Então, é isso que vocês precisam fazer agora. Vocês já estão preocupados com isso, vocês já estão atentas a esse tema, tanto é que vocês estão aqui hoje assistindo essa aula. E aí, agora, vocês precisam fazer o quê? Sair dessa zona de quebração, sair dessa paralisia e entrar num modo realmente ativo para vocês começarem a construir a aposentadoria de vocês com bastante tranquilidade, de uma forma bem suave, tá? Então, essa tranquilidade vai vir quando? A hora que você entendeu o que você precisa fazer e a hora que você começar a desenhar a sua carteira. Então, isso é o primeiro benefício. O outro benefício é o quê? Tendo essa carteira, você vai ter a possibilidade de se aposentar mais cedo do que o INSS. Como eu falei, eu fiz o meu plano do INSS, eu estou com 25 anos de contribuição. Pelo INSS, eu preciso trabalhar mais 12 anos, que é para chegar lá como é que fala? Com 62 anos. E pelo meu plano, eu vou me aposentar esse ano. Então, olha a diferença, né? É uma diferença gritante. E ainda vou me aposentar com muito mais dinheiro, tá? Vou me aposentar com mais do que o teto do que o INSS se propõe a pagar. A outra coisa é o seguinte, a questão do benefício ser constante.
Então, dentro do meu plano, eu consigo prever um benefício e fazer com que ele seja constante, ou até, dependendo da estratégia que você usar, tem 2 estratégias para isso, e eu vou mostrar isso depois para vocês, dá para você fazer um benefício crescente. Então, ao invés de ter a história da minha mãe, que foi decrescendo o valor, você vai ter um benefício que vai aumentando esse valor. Então, é muito legal isso. Outra coisa que a gente tem é o seguinte, quando a gente entra, por exemplo, numa previdência privada, ou mesmo no INSS, todas as contribuições que vocês fizeram nesses anos todos, que vocês já contribuem, o que acontece? Essas contribuições, vocês não têm acesso. Esse dinheiro todo que você colocou lá não é seu, você não é dona desse dinheiro, desse patrimônio que você criou. Quem fica gerindo isso, quem é dono disso, é o INSS ou os bancos. Então, quando você tem a sua carteira, quando você gerencia a sua própria carteira, você é a dona do seu patrimônio. E isso te dá o quê? Liberdade de escolha. Você pode escolher exatamente o que você quer. Você pode escolher tirar um pouco menos de dinheiro esse mês, porque você não está precisando. Você pode escolher tirar um pouquinho mais no mês seguinte. Então, você é que é a dona do patrimônio. Você que dá as cartas. E isso te dá o outro benefício, que é ter essa liberdade de escolha. Outra coisa em relação à liberdade de escolha que a gente fala é o quê? É você poder diminuir a carga de trabalho. Por exemplo, esse ano eu vou me aposentar, mas o que acontece? Eu vou parar de trabalhar? Não. Por quê? Porque eu ainda quero fazer mais coisas, eu adoro trabalhar, né? Assim, um grande prazer para mim é estar aqui com vocês, dando aula. Então, eu quero o quê? Eu quero continuar trabalhando. Só que agora eu vou poder escolher mais os meus trabalhos. Eu já estou fazendo isso, tá? Só para vocês terem uma ideia, desde o ano passado, ao invés de trabalhar 8 horas por dia, eu trabalho apenas 6. Na parte da manhã, eu não atendo ninguém. Na parte da manhã, eu estou aqui cuidando da minha vida, cuidando de outras coisas. E na parte da tarde e à noite, eu dou mentoria, tendo os cursos, faço as outras coisas. Então, a gente pode ir diminuindo a quantidade de trabalho, a gente pode ir direcionando o tempo da gente para outras coisas. Hoje em dia eu faço meditação, hoje em dia eu faço atividade física, hoje em dia eu faço um monte de coisas na parte da manhã, que quando eu trabalhava 8, 10 horas por dia, 12 horas e muitas vezes, eu não conseguia fazer. Tá? Nessas épocas onde eu trabalhava um monte de horas, o que acontecia? Eu ficava muito cansada, e era a hora que eu entrava no automático. Quando eu entrava no automático, o que acontecia? Eu saía ali da minha consciência e comprava o que as pessoas mandavam. Eu ia seguindo o checklist social. Então, foi a hora que eu consegui mudar essa lógica, a hora que eu entendi que cuidar da minha aposentadoria, cuidar do meu dinheiro ia ser fundamental para a minha vida, eu comecei a ganhar qualidade de vida, tá? E o último benefício, aqui tem mais, né? Mas assim, só para a gente não se estender tanto, o último benefício é o quê? É o legado. Né? Para quem tem filhos, você vai deixar, quando você se for, um patrimônio construído. Você vai deixar essas pessoas bem. Eu tenho 2 filhos aqui, então para mim é importante isso. Então, eu já sei que a hora que eu me for, eles vão estar cuidados, porque esse plano que eu construí para mim vai ficar de herança para eles. Então, eles vão poder construir a vida deles. Tá? Como que a gente faz isso? Aí entra aqui a oferta que eu tenho para trazer hoje para vocês. Essa oferta é o quê? Acompanhando, né? Eu já trabalho com mentoria financeira há bastante tempo, e acompanhando, então, eu fiquei pensando como é que eu posso criar aqui uma oportunidade para as pessoas, delas fazerem essa carteira de uma forma mais fácil. E eu percebi 2 coisas. Não basta ter conteúdo, tá? Conteúdo a gente tem hoje aos montes, então tem que ser um conteúdo mais cuidado, tem que ser um conteúdo selecionado. E a outra coisa que eu percebi que faz muita diferença, principalmente na mentoria, é o que? É o acompanhamento, é ter alguém do seu lado para te orientar, para tirar suas dúvidas. Então, eu resolvi criar aqui, não um curso online, né? Mais um curso online, eu resolvi criar aqui uma coisa diferente, um treinamento mentorado. O que é esse treinamento mentorado? A gente vai ter numa plataforma, que é a plataforma do Hotmart, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, 5 módulos de aula com vídeos preparatórios, e aí todos os meses, a gente vai ter na primeira segunda-feira do mês, todos os meses a gente vai ter um encontro online e ao vivo comigo, onde vocês vão poder trocar, tirar dúvidas, trocar experiências. A gente vai falar sobre o mercado, a gente vai ter 1h30 ali de encontro para poder conversar e ir personalizando a carteira de vocês. E essa mentoria vai ser durante um ano.
Então, durante um ano, vai dar tempo de você assistir às aulas, vai dar tempo de você criar a sua carteira, vai dar tempo de você começar a investir, e tudo isso você vai fazer junto comigo, eu vou tirando as suas dúvidas, tanto dentro da plataforma, quanto nos encontros ao vivo. Eu vou compartilhar minha tela para vocês para mostrar aqui a tela do Hotmart. Espera aí. A gente tem aqui a primeira parte, na parte de proteção, a segunda parte para você entender como funciona o mercado financeiro. Aí depois, na terceira parte, a gente vai falar o que é a renda fixa, eu vou explorar bastante a renda fixa, vou ensinar quais são os produtos da renda fixa, como compra o tesouro direto. Depois a gente vai falar de renda variável, e aqui dentro da renda variável eu vou falar de duas estratégias que são, assim, muito boas. Tem uma que é a minha preferida, mas tem outra que é muito boa, também é muito efetiva, então eu vou te dar essa possibilidade de você escolher. E aí depois a gente faz o quê? A gente vai começar a mexer na planilha propriamente dito e montar essa carteira junto com vocês, tá? E aqui, por último, a gente tem um bônus, que é essa aula aqui, que é a aula de educação econômica para crianças. Então, também tem essa aula aqui para quem tem filhos, é uma aula bem legal. Aqui embaixo na plataforma, a gente tem a aba de comentários, então todas as dúvidas que vocês tiverem sobre as aulas, vocês vão colocando aqui, e daí eu vou entrando e vou respondendo essas dúvidas, e aí depois, quando chegar lá no encontro, a gente alinhava todas essas dúvidas, né? Eu vejo quais foram as mais frequentes, e ali também no encontro ao vivo você vai ter a chance de perguntar diretamente ali para mim, como outras coisas, e a gente vai expandindo um pouco mais sobre isso, tá? Bom, deixa eu voltar aqui, deixa eu parar de compartilhar. Bom, aí vocês devem estar se perguntando, tá, legal, bacana, mas como é que funciona, né? Quanto custa tudo isso, né? Eu queria deixar claro aqui para vocês que quando a gente montou esse treinamento, uma preocupação minha sempre foi que ele fosse muito acessível. Eu investi bastante aqui para ter essa experiência, né? São quase 10 anos aqui de trabalho, e durante esse período, só de custos foi mais de 20 mil reais, né? Dei uma levantada agora para poder contar aqui direitinho para vocês, mais de 20 mil reais de custos. Livros eu nem contei, porque se eu fosse contar, né, ia perder a conta. Então, o que acontece? Eu pensei em criar aqui um sistema que ele fosse facilmente aceito, facilmente entrasse, encaixasse no orçamento de vocês, porque meu foco aqui é que vocês possam aprender bastante coisa, mas principalmente que a gente consiga passar isso para muitas mulheres. Quanto mais mulheres tiverem autonomia financeira, mais igualdade a gente vai ter nesse país, mais liberdade a gente vai ter nesse país. Então, eu queria que fosse um preço bem bacana e que a gente tivesse aí um valor que coubesse dentro do mês de vocês, dentro dos orçamentos. Então, a gente chegou aqui num valor, deixa eu só olhar aqui para não falar o número errado, né? Porque senão a gente complica. A gente chegou aqui em 12 parcelas de R$ 99,50, que é um valor que cabe aí no bolso de todo mundo, e aí você vai ter acesso aqui a esses módulos todos, com todas essas aulas, esses vídeos preparatórios, e você vai ter direito ao quê? A um encontro por mês online, ao vivo, comigo, para tirar suas dúvidas e a gente ir personalizando esse seu plano, e você vai ter isso durante um ano. Tá? Então, é bastante tempo, é um acompanhamento bem intensivo que a gente vai fazer para que realmente você tenha coragem de botar todos aquilo que você aprender nos vídeos em ação. O que eu mais via quando tinha os cursos online, as pessoas fazem o curso, mas daí 2, 3 meses depois elas se desapegam daquele conteúdo, porque a vida vai acontecendo. E quando a gente tem esse ritmo, essa constância de todo mês, na primeira segunda-feira do mês, você tem ali um compromisso de estar junto comigo, olhando para a tua carteira, aí você começa a perceber que a coisa vai acontecendo. Depois do terceiro mês, a coisa começa a criar um volume e você começa a perceber que faz muita diferença, tá? Alguém falou assim, cortou bem na hora do valor. O valor, ele é 12 vezes de R$ 99,50. O horário é toda primeira segunda-feira, das 7 às 8h30. Só que quem não puder participar, não se preocupe, porque a gente vai gravar todos e no dia seguinte a gente vai disponibilizar na plataforma. Então, se você não pode participar daquele encontro, você pode mandar as suas perguntas, eu respondo as perguntas ali e fica gravado e você assiste a gravação no dia seguinte, tá? Então, eu queria mostrar para vocês o fruto do trabalho que eu venho desenvolvendo. Então, eu tenho aqui depoimentos de duas alunas bem queridas. Oiê, eu sou a Paula Ruda,
eu sou atriz e astróloga e como autônoma eu sempre entendi que era muito importante organizar as minhas finanças. E de uns anos para cá eu entendi que também é muito importante eu olhar para frente, ou seja, conforme a idade for avançando, eu vou querer diminuir o ritmo de trabalho, mas não me preocupar com o dinheiro que vai estar trabalhando por mim em alguns investimentos. Conheci a Ana da Desenvolvimentes e o nosso encontro foi muito feliz. Eu super indico o trabalho da Ana, porque ela é aquela pessoa que te pega nas mãos, mas no final do processo você está andando com as próprias pernas. E qual é o diferencial da Ana? Além da didática clara, objetiva, ela é muito divertida. Então você aprende a falar sobre dinheiro, sobre investimento, sobre despesa, sobre receita de uma forma leve, porque a gente não precisa pesar para falar sobre o nosso dinheiro. Afinal, o que queremos? Enriquecer de uma forma saudável. E é isso que a Ana te ensina. Oi, meu nome é Fátima. Queria dizer a você que para não perder essa oportunidade de fazer o curso com a Ana Munhoz. Ela é realmente incrível. Aprendi diversas coisas com ela, especialmente como cuidar do meu dinheiro e especialmente para a previdência. É o que ela sempre diz pra gente. Cuide do seu dinheiro hoje, que ele vai cuidar de você amanhã. Então não percam essa oportunidade, viu, gente? Um beijo para vocês. No seu curso, você aborda como declarar investimentos no imposto de renda? Sim, no final do curso a gente vai falar sobre isso, né? Então, tem aquela aula agora, carteira montada, e agora o que a gente faz? Então, aí tem a parte da declaração, sim, tá? Legal. Aí, se você quiser me passar as perguntas do Do pessoal YouTube, a e Adriana aqui, dos Santos. Tem uma pergunta antes, só um pouquinho que eu tinha falado para ela. A Cleide Mariazinha Pereira. Ela perguntou, tenho 59 anos, é possível, né, para ela fazer uma aposentadoria independente? Depois a Marisete fala que tem 44, deficiente visual, há 3 anos. Como organizar essa aposentadoria para ela, mesmo ela sendo deficiente visual? Seria essa a pergunta, Marisete? Não sei se eu entendi direito a pergunta. Depois tem a Adriana, que fala que tem 46 anos. Esse curso é para mim? Ela pergunta. A pessoa falou que... Eu não guardei o nome, desculpa. A pessoa falou que está com 59 anos. Então, você só vai poder se aposentar pelo INSS, pela nova regra de transição, com 62. Então, você tem ainda alguns anos que você pode fazer o quê? Criar uma carteira que complemente o que você vai receber. Depois que você passar dos 62 anos, você pode continuar contribuindo para essa carteira para que você aumente o valor da renda que você vai receber, tá? Aí as outras duas perguntas eram uma, se a pessoa é deficiente visual, se ela pode fazer, né, o plano. Eu vou repetir, peraí, deixa eu achar aqui. Eu vou falar exatamente como ela falou, a Marisete. Ela disse assim, eu tenho 44 anos, sou deficiente visual há 3 anos. Como organizar a minha aposentadoria independente? Então, isso é exatamente como organizar a aposentadoria independente, é exatamente o que eu vou ensinar no curso, tá? Então, o que você precisa ter? Você precisa ter uma carteira direcionada especificamente com estratégias para aposentadoria. Então, com 44 anos, dá tempo super suficiente aí de você criar um plano de 10, até mais tempo, e começar a ter um benefício mais legal. E ele pode ser complementar ou ser um benefício integral, sendo da carteira de aposentadoria independente. A outra pessoa perguntou... Aqui foi... Tem mais 2 perguntas aqui no YouTube, né? Tenho 46 anos, a Adriana disse. Será que esse curso é para mim? Nossa, é perfeito para você. Pode entrar que é a sua cara esse curso. Você vai conseguir fazer uma carteira muito tranquila. Eu dei um exemplo aqui, eu falei, quem tiver com... A regra agora para as mulheres é 62 anos. Então, quem está com 50, tem 12 anos, imagina ela que está com 40 e pouco, então ela vai, nossa, vai nadar de braçada aqui. Eu estou vendo aqui no chat do Zoom, a Tarsila está perguntando, e quem é servidora pública, já que não tem mais direito a proporcional, como aposentar antes, aproveitando que já contribuiu? Tarsila, você vai fazer, aí aqui tem, tenho 41 anos, 17 anos de serviço, já tenho investimentos pela XP também, ótimo.
que acontece? Você vai fazer uma aposentadoria complementar, a gente vai criar uma carteira para você complementar. Então, tudo aquilo que você contribuiu lá para o governo, você vai receber direitinho ali do governo sem problema nenhum. Só que essa sua aposentadoria complementar, ela pode ser estruturada de uma forma, você está com 41 anos, que ela seja muito superior à sua aposentadoria, tá? Então, nossa, vai ser tranquilo aqui isso para você, tá com bastante tempo, tá? A Cláudia, né? Quem está em entrada? Fui demitida, sem entrada, fui demitida na pandemia e estou sem renda. Bom, o plano precisa de aportes para poder funcionar. O que você pode fazer enquanto você não tem renda é olhar para os seus investimentos e usar a estratégia que eu vou te ensinar e reposicionar os seus investimentos para que a carteira já fique configurada no modo de alta rentabilidade, um modo para você poder avançar. Então, a gente consegue pegar uma carteira, mesmo que você não faça aporte, mas pegar o que você já tem e aumentar essa rentabilidade. E aí você vai reinvestindo o valor que essa própria carteira vai gerar para você, até você chegar no ponto que você cria ali a renda que você necessita. Então, e aí depois, quando você tiver renda, você vai fazendo esses aportes mensais e vai colocando, tá? Tem uma pergunta que veio para mim, assim, na minha mente, assim, me baixou, né? A pergunta, Ana, sobre esses aportes, né? Eles são mais ou menos o que ele é um valor, ele é um percentual, como é que é? Então, o aporte vai depender da forma como você ganha o dinheiro. Se você é uma pessoa, por exemplo, assalariada, então você pode definir um valor do aporte. Se você é uma pessoa empreendedora, se você é uma PJ, aí você vai definir o quê? Uma porcentagem do que entra para você. Então, né, dependendo da forma de ganhar o dinheiro, a gente tem formas diferentes de fazer o aporte. O aporte é um valor mensal que você vai colocar na sua carteira. Por menor que seja a sua renda, é interessante que você faça pelo menos um pequeno aporte todos os meses para a gente aproveitar o benefício dos juros compostos, para impulsionar essa carteira crescendo. E aí eu vou explicar isso dentro do curso, né? Vai ter uma aula que a gente fala sobre essa questão do aporte, a gente vai definir aí um valor, vou te ensinar como definir mais ou menos um valor, tem vários simuladores. Uma coisa que eu esqueci de falar, no curso eu vou mostrar para vocês várias ferramentas gratuitas que vocês vão poder usar para fazer simulação, para poder fazer comparação de fundos, para poder escolher produtos. Então, tem uma série de ferramentas que eu vou disponibilizar os links e vou mostrar como que usa essas ferramentas, tá? Aqui tem algumas perguntas no chat, ó. A Simone está falando assim, ó, não tem encontro individual com você. Não tem encontro individual comigo, tem esses encontros mensais que são para o grupo, tá? O encontro individual, ele teria que ser pago à parte, tá bom? Mas a proposta aqui do curso não é essa. A proposta do curso é o quê? É justamente a gente aprender umas com as outras. Então, eu sei que no começo as pessoas ficam meio assim, né? Mas eu vou ter que falar meus valores. Não precisa falar o seu valor exato. Você pode pegar e falar a sua pergunta sem falar o valor exato. Às vezes as pessoas não querem compartilhar os valores que têm. Mas mesmo na mentoria em grupo, eu já tenho o grupo das investidoras, né? Já fiz o ano passado o Terapia do Dinheiro. A potência que o grupo gera é muito mais legal, acelera muito mais o aprendizado quando a gente está em grupo. E ter essa conversa vai abrindo, vai fazendo com que a gente crie também uma energia dentro da gente ali, do grupo, que vai motivando a gente. E a gente precisa dessa motivação porque é um plano de longo prazo. Então, essa motivação que vai ajudar a gente a se fixar no plano e vai fazer esses aportes. A Raquel pergunta aqui, ó, você disse que se organizou para se aposentar daqui a uns anos e conseguiu se aposentar antes, mas você pode continuar pagando? Como funciona? Sim, eu vou continuar pagando o meu INSS, hoje em dia eu tenho uma MEI, eu vou continuar pagando a MEI, por quê? Porque eu quero receber daqui a 12, 14 anos, sei lá quando o governo vai me dar, esse salário mínimo, porque salário mínimo eu não vou jogar fora, já contribuí 25 anos, então esse salário mínimo que eu vou receber, porque como eu tenho a minha contribuição para um salário mínimo, ele vai ajudar a pagar meu plano de saúde, vai ajudar a pagar aqui as contas básicas da casa, condomínio, água, luz, é pouco, mas serve para alguma coisa, então eu vou continuar pagando, porque a minha contribuição é pequena, porque é pelo MEI.
Agora, então a gente não despreza isso, a gente só vai criar uma alternativa, só não vou esperar 12 anos para receber um salário. Então, eu fiz o quê? Eu criei uma outra alternativa para mim, que foi criar essa carteira, e essa carteira vai me gerar muito mais do que o teto do INSS, e aí, quando vier esse salário do governo, ele só soma ali comigo, e aí aumenta a minha zona de conforto. A Beth está perguntando, adorando saber tudo isso, agora terei que sair, mas irei assistir depois amanhã, estarei com certeza e tal. Ah, beleza, tranquilo, Beth, qualquer dúvida, só falando aí com a gente. A de Suzuki, para gente que é empreendedora e não contribui com o INSS, vale a pena começar? Super vale a pena, tá? Eu recomendo para quem é empreendedor e ainda não contribui com o INSS, se puder começar a contribuir, é bom, por quê? Porque daí você entra dentro do sistema do INSS, que é o sistema de seguro. Então, você tem acesso a vários benefícios. Eu, por exemplo, quando eu tive meu segundo filho, eu já era empreendedora, eu tive direito a receber salário maternidade. Se você tem algum acidente, você tem o direito a receber um salário. Então, o que acontece? Vale a pena entrar no sistema por esses seguros. Até o vídeo que eu publiquei hoje era justamente disso. Agora, não conte com esse salário para sobreviver, porque se você tiver uma MEI, você vai receber um salário. Então, aí sim, Ju, você faz o quê? Você monta a sua carteira e você começa a construir essa carteira setada, direcionada ali para aposentadoria independente. A Betânia falando que se inscreveu. Opa, maravilha, Betânia, estamos junto aí. Aí ela falou assim, o meu não é MEI, seria aquele carnê-leão. Então, ou carnê-leão, ou então o Simples Nacional. Eu acho que você se enquadra dentro do Simples Nacional. Vale a pena você olhar, falar com o contador e ver qual é a melhor modalidade para você, tá bom? Isso, o vídeo é rapidinho, tá lá, foi a dúvida que eu respondi hoje. A Raquel colocou aqui, ó, eu contribuo o mínimo mesmo da MEI, acho que 55,60, isso mesmo, tá? Eu não sei qual é a categoria, a gente tem 3 categorias no MEI, né? É o comércio de indústria, o prestador de serviço e o outro, agora me fugiu o nome, eu não lembro. Mas é entre 55 a 65 reais. O meu está na categoria de 60 reais, tá? Então, eu não sei qual que é o seu, mas é nessa faixa aí. Dentro tanto dos vídeos das aulas quanto do treinamento, eu vou estar sempre compartilhando minha tela com vocês e mostrando como é que a gente faz as coisas. Então, como é que eu compro uma ação, eu vou mostrar na tela, como é que eu vou preencher a planilha, eu vou mostrar na tela. Então, vai ter todo um passo a passo, e ali nos vídeos que ficam gravados, tanto na aula, né, no vídeo preparatório, ou então na mentoria, vai ficar gravado. Então, você pode ver, rever, né, passar devagarzinho. E a tecnologia, ela ajuda muito. Hoje em dia, a gente não precisa fazer um monte de conta, né? Antigamente, as pessoas falavam, eu não sei nada de matemática, então eu não vou saber lidar com investimentos. Hoje em dia, qualquer pessoa tem um celular que tem calculadora e a gente só precisa saber as 4 contas básicas da matemática. O resto tem várias ferramentas que trazem para a gente vários indicadores e é só a gente comparar esses indicadores. Então, eu vou mostrar como é que faz essas comparações, vou ensinar direitinho para vocês como é que vocês vão escolher os investimentos, como é que a gente usa essas ferramentas, e ferramentas que são gratuitas, que estão à disposição de todo mundo, só que as pessoas não sabem, não conhecem. Então, a gente vai mostrar para vocês ali como faz, né, vou fazendo ao vivo com vocês, e aí vocês vão entender todo o processo e vão vencer essa barreira da tecnologia e vão começar a perceber que a tecnologia é uma aliada nossa. Ela só serve aqui para estar nos facilitando a vida. Então, na hora que a gente começa a entender quais são as regras do jogo, quais são os caminhos, quais são as estratégias, né? Por exemplo, eu vejo muita gente falando assim, eu tenho super medo de entrar na Bolsa de Valores. Porque a gente tem uma ideia da bolsa que é aquela ideia de filme, né? Aquela ideia que o cara vai, joga, né? Parece um cassino. O cara vai, né? Coloca todo o dinheiro num negócio, aí ele perde tudo, não sei o quê. Isso é a jornada do herói, gente. Todo filme americano é assim. O cara vai, perde tudo para depois ele, né, ganhar em alguma outra coisa e voltar. Tem toda uma história de superação. Existe uma estratégia muito até monótona, tá? Que eu vou ensinar vocês, que não tem emoção nenhuma e que é uma estratégia vencedora, é uma estratégia que gera para a gente renda passiva todos os anos com consistência, e eu vou mostrar isso para vocês. E ela está dentro da Bolsa de Valores e é super tranquila, super segura e não tem, assim, problema nenhum.
Então, a gente tem que desapegar um pouco daquilo que a gente acha e que a gente pensa sobre o dinheiro, para ter espaço para a gente aprender coisas novas do dinheiro. Então, a gente vai cuidar do dinheiro, vai, né, aos poucos. Eu sempre costumo falar, comparar, né? Cuidar do dinheiro é que nem cuidar de uma horta. Quando a gente tem um vasinho em casa, quando a gente tem uma hortinha em casa, a gente faz o quê? A gente vai lá, rega, a gente tira um matinho, a gente vê se está batendo sol direitinho, a gente coloca um adubo de vez em quando. Então, todo mês, todo dia, né, a gente está ali entrando em contato com aquela planta e cuidando dela. A gente vai fazer isso com dinheiro, só que em vez de ser todo dia, vai ser uma vez por mês, que fica até mais fácil, né? A Ju colocando aqui, ó, quando comecei a investir em ações, tinha esse medo também, fisioterapia do dinheiro e ajudou bastante a trocar experiências. Ju, a Ju é minha aluna aí de longa data já, né? E no terapia do dinheiro, a gente fez o quê? A gente trabalhou muito nessas questões da crença do dinheiro, e a gente trabalhou muito a parte de organização financeira e a parte de investimentos. Então, a Ju tem aí essa carteira já hoje montada com essa visão de poder escolher melhor ali o que ela quer para ela e consegue já perdeu esse medo, né? Porque ela já teve o ano inteiro de terapia de dinheiro, a gente tinha também um encontro mensal, a gente ia conversando, ia falando, né? Eu conversei esses dias, eu acho que talvez seja até a Raquel que está aqui na tela, não sei se foi com essa daqui que eu conversei, mas conversei com ela, ela tinha assistido a live que eu fiz com a Paula, ela falou, você me acalmou, né? Você passou uma tranquilidade. Mas é isso, gente, tem jeito calmo, tranquilo, suave de investir. E a gente está acostumado com aquela visão que o cinema, né, traz para gente. É que no cinema tem que ter emoção, senão a gente não vai querer assistir uma coisa monótona, né, calma, tranquila, que a gente dorme. Então, no cinema eles têm que colocar toda a história, superação e tal. Mas tem formas de a gente cuidar do dinheiro que são super seguras, que estão dentro de uma zona de eficiência que vai ter ali realmente uma rentabilidade acima da inflação. A gente não consegue construir patrimônio com renda acima, perdendo para a inflação. Então, a gente precisa buscar uma maneira de aprender a escolher os investimentos. Tem muito plano, muito fundo bacana que está rendendo super bem, mesmo na época da pandemia. Na época da pandemia, só para vocês terem uma ideia, quando chegou em março de 2020, né, que foi declarada de fato a pandemia, a bolsa caiu num dia só 30%. E aí muita gente me ligou, Ana, estou perdendo dinheiro, tal. Eu falei, calma, você não saiu da bolsa. Se você não sair, você não está perdendo nada. Ela vai se recuperar, a gente só não sabe quando. Nesse dia que muita gente ficou apavorada e começou a sair da bolsa, a realizar o que a gente chama de realizar prejuízo, o que eu fiz? Eu fui lá e comprei mais. E aí eu consegui um ganho no final do ano, em 8 meses, de 40%. Então, olha que rentabilidade, né? É gigante essa rentabilidade. Então, o que acontece? Por que eu fiz isso? Porque eu já estava há bastante tempo no mercado, eu já sabia o que eu tinha que fazer. Então, a hora que veio uma crise dessa, eu soube aproveitar essa oportunidade, né? Tem até uma frase muito que fala, né? Que a palavra crise e oportunidade é o mesmo desenho lá no alfabeto japonês, e é bem isso, né? Então, toda crise, ela é crise para uns, mas ela é oportunidade para outros. E eu queria agradecer a quem estava presente aqui hoje, né? Quem já está aí preocupado, quem está pensando nisso e que está conseguindo aí fazer esse movimento, né? De sair só da preocupação e vir para o campo da ação, né? Então, obrigada aí a presença de todas vocês.